tudo bem? Boa tarde para todos vocês. Nós estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos ter a nossa aula de ciências, certo? E como eu falei na semana passada, né, nós vamos ver sobre as propriedades físicas dos materiais, a propriedade física da matéria, mas nós vamos ver algumas. E quais nós vamos ver? Eu preparei as que estão falando no livro de vocês, certo? Que daí vai ajudar vocês nas atividades também. Só que fora as que estão no livro de vocês, existem mais propriedades da matéria, certo? Mas ali no livro de vocês tem as principais, então nós vamos pautar nelas. A primeira propriedade física tá lá na página 17 do livro de vocês, certo? E ali tem a primeira propriedade física, que é a densidade. O que é a densidade? Ali está explicando, na página 17, que para medir a densidade de uma matéria, nós fazemos uma conta de divisão. Então, ali no livro de vocês, tem um cubo, e ali está falando que para você medir a densidade deste cubo, você precisa dividir a massa e o volume. Nós vimos sobre a massa e o volume, né, na aula retrasada, que tem a explicação sobre a massa e o volume, e vocês também têm aí no livro de vocês, na página 16 e na página 15 do livro de vocês. Também vai falar um pouquinho sobre massa e volume. Então, o que a gente vai fazer? Aqui já está trazendo o valor da massa, que é 1000 gramas, e também já está trazendo o valor do volume, que é 2.500 centímetros cúbicos. Então, dividindo massa e volume, nós vamos ter aqui, ó, a densidade do cubo de madeira será de 0,4 gramas por centímetros cúbicos. Aí alguém pode falar assim, meu Deus, professora, eu vou ter que aprender a fazer essa conta, eu vou ter que fazer essa conta toda? Não, tá? A princípio, é importante que vocês tenham o conhecimento de que essa conta existe, de que nós podemos medir a densidade de uma matéria através deste cálculo matemático. É importante vocês saberem que ele existe, certo? Lá na página 18, mostra um pouquinho pra gente como medir a densidade de materiais. Lá na página 18. Pega na página 18, aí vocês vão ver aqui, ó. Aqui na página 18 tem uma balança, vocês estão vendo? E nessa balança nós temos aqui isopor e nós também temos aqui o chumbo. Então, vocês podem ver que a balança, ela está mais baixa do lado do chumbo. Ou seja, o chumbo, ele é mais pesado. Então, o chumbo, ele tem uma densidade maior do que o isopor, tá? Ele é mais pesado do que o isopor. Então, nós também podemos ver a densidade através da flutuação. Nós fizemos essa atividade lá no início da apostila. Vocês fizeram uma atividade sobre isso, quer ver? Eu vou pegar aqui para vocês poderem dar uma olhadinha aí, ó. Aqui, lá na página 12 e 13, nós vimos esse exemplo, né? De alguns materiais que foram colocados na água e a gente pôde perceber o que afunda e o que não afunda, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui um copo com água, estão conseguindo ver aí? E eu tenho aqui um pouquinho de óleo de cozinha. Aqui tem bem pouquinho, ó. Então, eu vou colocar esse óleo de cozinha no copo com água. Olha aí. Estou espejando o óleo de cozinha no copo com água. Vamos ver o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Estão conseguindo perceber? O óleo de cozinha, ele ficou todo na parte de cima. Ou seja, nós podemos dizer que o óleo de cozinha, ele é menos denso do que a água, porque ele está flutuando, ele está na parte de cima da água, certinho?
agora nós iremos falar um pouquinho sobre a resistência mecânica da matéria. O que é uma resistência mecânica da matéria? Olha só o que diz aqui. É a capacidade de um material resistir a forças externas sem se romper, ou seja, sem se romper, sem se quebrar. Um material resistente é mais difícil de ser quebrado quando sofre um impacto. Então, por exemplo, o livro de vocês traz 2 exemplos. Se eu pegar esse copo e deixar cair no chão, ele é de vidro. O que vai acontecer com ele? Geralmente, quando copos de vidros caem no chão, né, eles se quebram. Então, nós falamos que o vidro, ele é um material que tem baixa resistência. Tudo que é de vidro, nós temos que ter um cuidado maior para que não se quebre, né? E na página 19 do livro de vocês, traz o exemplo do ferro, o aço e de outros metais. E aqui diz que eles são mais resistentes e por isso eles são usados para fazer a estrutura de construções de casas, prédios, pontes. Tem aqui, ó, no livro de vocês, então, o exemplo de materiais resistentes. Então, agora nós vamos falar de outra propriedade física dos materiais, outra propriedade física da matéria, que está no livro de vocês na página 19, estou seguindo a sequência aí do livro de vocês, para vocês poderem acompanhar também, que fala sobre a dureza. O que é a dureza? A dureza são aqueles materiais que são difíceis de ser riscados e que podem riscar outros materiais com facilidade. Por exemplo, se eu pegar este prego, e passar aqui no meu quadro branco, o que vai acontecer com o quadro? Né? Ele vai ser riscado. Então, nós falamos que o prego, ele tem uma dureza maior do que a lousa, do que o quadro branco. Aqui no livro de vocês, na página 19, fala qual é o material mais duro que existe na natureza, que é o diamante. Olha aqui, ó. Aqui tá falando do diamante. E o que diz aqui do ladinho? Vamos ler? Aqui diz assim: além das joias, os diamantes são usados em serras para cortar ferro, aço, rochas, entre outros materiais. Por quê? Porque ele é um material muito duro, então ele corta, ele risca todos os demais materiais. Agora nós vamos ver sobre a elasticidade. Sobre a elasticidade, está falando no livro de vocês na página 20, e aqui na página 20 nos traz 2 exemplos de elasticidade. Né? O que quer dizer que um material ele é mais elástico, ele tem uma elasticidade maior? Por exemplo, aqui nós utilizamos no cabelo, né? A xuxinha de cabelo. Tá vendo que a xuxinha de cabelo, ela está no seu formato normal, só que quando nós aplicamos uma força nela, ela estica. Quando nós tiramos essa força, ela volta para a sua normalidade. Então, a nossa xuxinha de cabelo é um exemplo de elasticidade. Aqui no livro de vocês, aqui na página 20, também cita outro exemplo, que é o exemplo das roupas de ginástica. É o elastano que tem nas roupas de ginástica. Também é outro exemplo de elasticidade. Por que as pessoas tem que pôr uma roupa específica para ir numa academia, para ir fazer um exercício físico? Porque essa roupa, o material que ela foi feito, vai dar uma maior elasticidade, né? Vai dar ali um maior conforto na hora de praticar o exercício físico, na hora de praticar a atividade física. Ora, aí no livro de vocês, ainda na página 20, também fala sobre a solubilidade. Olha só, solubilidade. E o que seria essa solubilidade? A solubilidade, olha aí na página 20, diz assim, que é a capacidade de um material dissolver outro. Então, o material que ele será dissolvido, ele é chamado de soluto. Como soluto, hoje nós vamos utilizar o açúcar.
E o material que dissolve o outro, ele é chamado de solvente. Então, de solvente nós vamos utilizar a água, certo? Então, como eu falei para vocês, a gente vai utilizar então o açúcar e um copo com água. Então, eu vou pegar uma colher de açúcar, só para vocês verem o que acontece. Uma colher de açúcar. E vou, então, colocar essa colher de açúcar no copo de água. Vamos ver o que acontece? Ó, o açúcar tá aqui, então vamos misturar. Mistura, 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 mistura. Olha só, como vocês podem ver, uma grande parte do açúcar, ele foi dissolvido na água, certo? Só que vocês podem ver que ficou um pouquinho de açúcar no fundo. Isso também acontece quando nós vamos fazer um suco, não é verdade? Quem aí já fez suco, né, sabe disso. Por quê? O que acontece? Olha ali na página 21 do livro de vocês. Vamos ler comigo na página 21? Eu fiz proposital, eu coloquei uma quantidade de açúcar grande pra gente ver o que acontece. Então, olha só, a capacidade que um solvente tem em dissolver um soluto varia com a quantidade de soluto que adicionamos. Então, aqui, ó, no primeiro parágrafo da página 21 do livro de vocês, está nos explicando isso. E continua dizendo assim: você já deve ter visto o açúcar acumulado no fundo do copo, né? Então, no copo de suco. Então, isso acontece porque nós colocamos uma quantidade exagerada de açúcar, uma quantidade exagerada de soluto. Então, quando é uma quantidade muito grande de soluto, fica mais difícil para o solvente estar dissolvendo essa quantidade de soluto. Então, eu coloquei uma quantidade grande de açúcar, né? A maioria do açúcar foi dissolvido pela água, mas ainda ficou ali no fundo do copo um pouquinho, porque eu coloquei uma quantidade muito grande de açúcar, certo? E nós dizemos que a água, ela é o solvente mundial aí, tá? Por quê? Porque a água, ela dissolve muitas coisas, certo? Então, nós dizemos que os materiais que são dissolvidos na água, eles são materiais solúveis em água. Por exemplo, o açúcar, o sal, né? Mas também existem aqueles materiais que não são solúveis em água, que é o caso da areia, que é o caso, quem lembra do nosso copo com óleo, ó, o jeito que tá o óleo ali, ó. Vamos misturar para ver se ele dissolve em água. Olha só o que está acontecendo. O óleo, ele não se dissolve na água, né? Ele vai se dispersar ali em pequenas bolinhas e depois vai voltar para o seu lugar original, que é em cima da água, porque ele é menos denso do que a água, certo? Ainda na página 21 do livro de vocês, vai falar um pouquinho sobre o magnetismo, que é outra propriedade física dos materiais, né? Nós temos materiais que eles têm o poder de atrair outros materiais. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho ímãs, né? O ímã atrás da estrela, olha. E aqui atrás deste ursinho também eu tenho um ímã. Olha só. O que está grudando essa estrela lá em cima não é cola, ela tá solta, ó. Só que o ímã, ele tem o poder de atrair metais, então a estrela gruda nele automaticamente, ó, não cai, certo? Aqui no livro de vocês, no magnetismo, diz assim:
é a propriedade de alguns materiais de atrair outros, especialmente alguns metais como o ferro, né? E aqui também cita a questão do ímã. Aqui na página 21, olha só que interessante. Tem uma foto aqui e do lado da foto diz assim, que grandes ímãs são usados para separar os metais dos resíduos e facilitar a reciclagem. Então, olha só que interessante, eles usam grandes ímãs para separar os metais, né, nos lixos, para facilitar o processo de reciclagem desses metais. E aqui na página 21 também fala que todo o ímã, ele tem o polo norte e ele também tem o polo sul. E nessas regiões, a capacidade de atrair os metais é maior. Mas os opostos se atraem. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Né? Olha só o exemplo aqui que vocês têm no livro de vocês na página 22. Os opostos se atraem. Então, quando nós temos aqui o polo sul com o polo norte, se atrai. O polo norte com o polo sul, se atrai. Mas quando nós temos dois polos sul, se repelem. E quando nós temos dois polos norte, se repelem. É porque o ímã que eu tenho aqui em casa para mostrar para vocês, ele é muito pequeno para vocês conseguirem observar. Só que quando eu tiro esse ímã da estrela, quando eu junto o polo norte com o polo sul, olha só o que acontece. Ele gruda, tá vendo? Grudou no outro. Agora, quando eu junto polo norte com o polo norte, olha só o que acontece, ó. Eu não consigo unir os dois, tá vendo? Ele não junta, não dá certo. Então, os opostos se atraem. E lembra que tá escrito aqui no livro de vocês que os ímãs, ele tem uma grande capacidade de atrair alguns materiais, como por exemplo o ferro. Olha só o que acontece com aquele prego que eu peguei para mostrar para vocês e o ímã, ó, atrai, né? Então, esta é a capacidade de magnetismo que tem alguns materiais. Vamos falar um pouquinho sobre a condutibilidade térmica e sobre a condutibilidade elétrica, que tem no livro de vocês, da página 24, 25 e na página 26 do livro de vocês vai falar sobre essas duas propriedades da matéria, certo? Então, eu coloquei aqui no quadro para vocês. Primeiro, nós vamos falar sobre a condutibilidade térmica. Na aula passada, vocês tiveram aquela experiência para fazer com o gelo e nós falamos um pouquinho do isopor, né? Então, hoje a gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. O que é a energia térmica? A energia térmica, ela é uma forma de energia relacionada com a temperatura dos corpos. Quanto maior a temperatura de um corpo, mais energia térmica ele tem. E quando nós temos um corpo, né, que está bem quente com um corpo bem frio e juntamos os dois, o corpo que está bem frio, ele vai ficar mais quente e o corpo que está bem quente, ele vai esfriar um pouquinho. E isso nós falamos, né, essa troca de energia, este movimento, nós falamos que é o calor, certo? É uma troca de calor. E como nós vimos na aula passada, existem materiais que seguram a temperatura, né? E tem materiais que passam a temperatura com muita facilidade, que passam o calor com muita facilidade. Então, esses materiais que seguram a temperatura, que não são bons em conduzir bem o calor, que seguram o calor, como o exemplo do isopor, a lã, o ar, a madeira, o plástico, esses materiais eles são chamados de isolantes térmicos. Então, o isopor, como nós vimos na aula passada, ele é um isolante térmico. E já os materiais que passam o calor bem facilmente, muito facilmente, eles são chamados de materiais que possuem uma boa condutibilidade térmica. Como tem o exemplo aqui na página 25, ó, as panelas, né? As panelas, geralmente feitas de alumínio, elas esquentam rápido para poder esquentar o alimento. Então, elas possuem uma boa condutibilidade térmica. Olha só o que diz aqui na página 25 do livro de vocês. Há materiais que são bons condutores de calor, ou seja, que permitem que o calor seja transmitido através deles com facilidade. Aí aqui cito os exemplos, o ferro, o alumínio e outros metais.
E quando nós falamos sobre condutibilidade elétrica, o que a gente pode citar? Nós podemos citar aqueles aparelhos, né, tá ali na página 25, aqueles aparelhos que nós utilizamos que precisa de energia elétrica. Por exemplo, a televisão, o chuveiro elétrico, a geladeira, todas as matérias, todos os materiais que precisam de energia elétrica para funcionar. Então, nós estamos aqui utilizando a condutibilidade elétrica, né? Ali na página do livro de vocês, na página 26, vai falar um pouquinho sobre os fios, a fiação de energia, né? Por que existe a fiação de energia para que temos a eletricidade, né? É porque os cabos e fios elétricos, eles são feitos de materiais que possuem um bom condutor de eletricidade, como por exemplo o cobre. Então, o cobre, ele é um bom condutor de eletricidade, ou seja, a eletricidade passa por ele facilmente, então ele é utilizado nas casas para levar energia. E vocês já perceberam que em volta dos fios de energia tem outro material. Que material é esse? Tem o plástico. Por que tem um plástico em volta dos fios de energia? Porque o plástico, ele é um isolante, ou seja, a energia elétrica não passa por ele. Então, nós podemos encostar no fio com uma maior segurança, né? É por isso que, por exemplo, você tá usando algum aparelho, tá tudo bem, mas quando ele começa a desencapar, se você triscar, você leva um choque, né? Por quê? Porque daí você encostou no cobre, e o cobre, ele é um bom condutor de energia, então ele passa a energia para outros materiais. Agora, o plástico, por exemplo, ele não é um condutor de energia, ele é um isolante, então ele não passa a energia para você, te trazendo uma segurança. Nós já estudamos, né, sobre algumas propriedades físicas da matéria. Nós vamos para as atividades. As atividades da página 30, a número 1 e número 2, vocês já fizeram, né, anteriormente, com a explicação da professora. Então, hoje vocês vão fazer a número 3, que está na página 31, a número 4 e 5 na página 32, número 6, 7 e 8 da página 33, vocês também estarão resolvendo a atividade 9 da página 34 e a atividade 10, que começa na página 34 e termina na página 35. Essa é a atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido o conteúdo e até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.